Bom, saíram agora cedo os dados da PNAD contínua. Denise Campos de Toledo, já aqui, altíssima taxa de desempregados foi incluída? Exatamente, chegou a 13,3%, aumento de 1,1 ponto percentual, Kaline, em relação ao primeiro trimestre de 2020, quando estava em 12,2%. Então, é um avanço progressivo nesse trimestre muito forte. E aí, na composição que a gente vê, um nível de desalento muito alto, que são as pessoas com dificuldade de buscar uma colocação, aumento da informalidade, que chegou a 36,9%. Então, a gente vê, né, Adriana, que há as pessoas se virando da forma como podem. Aliás, vale lembrar que desde o início da pandemia, exatamente a informalidade foi a que mais foi atingida pelo isolamento social, pelas dificuldades impostas pela pandemia. Muita gente que vinha se virando, agora se registra até o aumento do número de trabalhadores por conta própria também, de abertura inclusive de empresas individuais, mas o retrato ainda é muito negativo e muito relacionado às condições de pandemia. Eu não falo apenas de crise econômica, mas também dessa questão relacionada à saúde. Então você tem o desalento grande, que são aquelas pessoas que não têm condição de buscar uma colocação, que estão na informalidade, que estão trabalhando menos do que gostariam. Então, a taxa é muito grande, essa subutilização que chegou a 29,1%, informalidade 36,9% e taxa de desempregados, de desocupação mesmo, 13,3%, e as mulheres sendo mais atingidas. O IBGE está fazendo um retrato maior em relação a isso. A pesquisa mostra essa diferença. No segundo trimestre, a taxa foi estimada em 12% para homens e 14,9% para nós mulheres, Adriana. Que pena esse quadro, hein? E Denise, depois de muita polêmica, conversas entre o presidente, o ministro da Economia, o governo federal decidiu, afinal de contas, prorrogar até o fim do ano, pelo menos por enquanto, apenas o auxílio emergencial, nada ainda do Renda Brasil. Já se sabe o valor direitinho? Olha, em princípio deve ficar em R$ 300. A gente precisa ver qual vai ser a palavra final do presidente Bolsonaro, porque se cogita, inclusive, encontrar alguma estratégia, inclusive do ponto de vista legal, para se poder estender, talvez, o auxílio emergencial no comecinho do próximo ano. Só que aí nós não estaríamos mais no estado de calamidade, um orçamento de guerra que permite uma flexibilização maior. Aliás, o governo vai ter de apresentar o orçamento agora para o próximo ano, então ele vai ter que definir a situação. Em relação ao Renda Brasil, a equipe econômica ainda tenta buscar as fontes de recursos, se cogita a possibilidade de uma ampliação apenas do Bolsa Família, que teria recursos disponíveis, porque quando foi lançado o auxílio emergencial, ele tem um valor superior ao do Bolsa Família. Então, sobrou dinheiro que era destinado ao Bolsa Família. Só que você não pode ficar utilizando isso indefinidamente, especialmente para a criação de um programa que seria permanente, que é o Renda Brasil. Então, a tendência é essa. O presidente ontem voltou a falar num valor entre R$ 200 e R$ 600. Ele gostaria de dar o maior valor possível, não é? Porque sabe do impacto que isso tem em termos de popularidade, não só apenas o impacto econômico, mas parece que o valor deve ficar em R$ 300 mesmo, prorrogação até o final deste ano. Agora tem toda uma dificuldade orçamentária. Nós tivemos aí o Banco Central anunciando repasse de recursos para o Tesouro, porque a dívida pública subiu muito e o Tesouro estava sem aquela reserva que permite assegurar a credibilidade quanto à capacidade de pagamento da dívida. Então é uma situação muito grave das finanças públicas. Neste ano cabe muita coisa a mais, muita despesa, e o governo já está liberando mais dinheiro para obras. Então tem aí uma certa um descasamento entre a posição da equipe econômica, que foca muito na responsabilidade fiscal, e, de outro lado, o próprio governo e a ala mais desenvolvimentista, que quer mais e mais estímulos. A gente gostaria de ver muito estímulo à atividade econômica, mas é muito difícil, né, Adriana? Nós estamos num momento de exceção imposto pela pandemia, então é isso. A tendência é auxílio emergencial até o final do ano, R$ 300, e vamos ver o que eles fazem, conseguem fazer com o Renda Brasil. Ok. Denise, rapidinho, em 30 segundos, vai falar para a gente também sobre o mercado, Denise? Olha, o dólar caindo forte na abertura, ele caiu abaixo dos 5,50. Isso tem muito a ver com o anúncio do Federal Reserve da nova política a ser implementada de longo prazo. O Federal Reserve mudando os parâmetros para conseguir alavancar um desempenho melhor da economia dos Estados Unidos. Tem sido um procedimento aí meio geral dos vários bancos centrais, tentando dar uma sustentação ao processo de retomada. Aqui no Brasil nós temos os juros no menor patamar da história, então há toda uma estratégia global para fazer frente à crise econômica produzida pela pandemia. E a decisão do Federal Reserve continua tendo repercussão no mercado mundial. Denise Campos de Toledo, a gente te acompanha ao longo da programação da Jovem Pan. Boa sexta-feira para você.